Olá, boa noite. Boa noite nada, boa tarde agora, né, com esse sol todo. Gostei das perguntas que a Laís trouxe para cá, né? E tem um monte de memes envolvendo esse negócio, né? Vocês já viram esse negócio de discussão de quantas espigas dá? Porque diz que tem gente que vai na justiça alegando que trabalhava como agricultor, aí chega lá, pergunta, aí o cara dá umas respostas assim: não, um pé de milho dá 7 espigas, né? Aí o cara já, mentiroso, né? Nunca plantou para saber. Mas tem uma pergunta mais legal do que essa, que algumas pessoas já ouviram esse conceito. A pergunta é a seguinte: quantos pés de milho tem 1 grão? E aí você fala assim, não, 1 grão vai dar 1 pé de milho. Fala assim, não, mas não é bem essa a pergunta, né? É sobre a questão da semente e a possibilidade. Ou seja, cada grão como semente, ele carrega a possibilidade de toda uma espécie. E é engraçado que a gente tem uma dificuldade de se ver como semente, né? Ou seja, cada um de nós, você vai ter a tendência de falar assim, eu tenho a genética do meu pai e da minha mãe. E na verdade isso não é bem exato. Você carrega a genética de todos os seus antepassados. É por isso que a gente consegue fazer até rastreamento de falar assim, olha, a sua origem provavelmente é de povos que veio de não sei na onde e tal. E também a gente consegue perceber que as diferentes chamadas raças, né, da espécie humana, todas elas têm um ancestral comum que a gente não sabe dizer exatamente de quando é isso, mas isso existe. Ou seja, cada um de nós como semente carregamos toda a possibilidade da existência humana. Isso é legal de se pensar, né? Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João, capítulo 4. A gente vai ler aqui a história de Jesus com a mulher samaritana. Mas antes da gente entrar para o texto, eu gostaria de fazer uma consideração sobre algo que é necessário para a leitura desse texto, porque é necessário para a leitura de toda a nossa existência e de toda a nossa vida. Uma coisa que eu creio que tem faltado nos nossos dias é um certo sentimento de estranhamento diante daquilo que exige estranhamento. O que eu estou querendo dizer? Nós aceitamos histórias absurdas muito facilmente. A gente ouve às vezes um relato que tem coisas que nós não sabemos exatamente do que se trata, e a gente guarda parte do relato como se toda a história tivesse apenas uma moral subjetiva a ser captada e o resto não fosse importante. Só que isso não faz muito sentido. É extremamente importante que em todas as experiências da nossa vida, nós saibamos prestar atenção naquilo que está realmente acontecendo, na realidade que está sendo descrita, experimentada ou testemunhada por alguém, né? Ou seja, se alguém conta uma história e essa história não tem aparência de verdade, você precisa olhar e falar, espera aí, do que essa pessoa está dizendo? Do que ela está falando? E eu digo isso porque muitas das coisas que até têm uma certa aparência de verdade, elas também vão ter algum tipo de estranhamento, e aí se faz necessário que você, diante de algo que traz muitas variáveis diferentes, você pare e pergunta e fala assim, desculpa, eu não entendi o que você está dizendo, ou o que significa isso? Mas na nossa cultura, nós meio que normalizamos essa ideia de passar por cima do que nos é estranho e a gente vai aceitando as histórias do jeito que elas vêm. Ou seja, uma experiência pobre de interação, tanto com textos, quanto com testemunhos, quanto com a própria vivência do que a gente experimenta, né? Você já ouviu alguma história onde a pessoa fala assim, não, aí tem o fulano lá, você conhece o fulano? Aí você vira e já ouviu esse nome vagamente, fala assim, não, eu não conheço, mas eu sei quem é. Então, não conheço, mas eu sei quem é, quer dizer, eu não conheço. Entendeu? Eu sei que essa pessoa existe, mas eu não conheço absolutamente nada. Mas nós começamos a considerar isso como normal. E aí quando a gente vai para a leitura da Escritura, se faz assim extremamente necessário que a gente não atropele os estranhamentos que são comuns na leitura do texto. Porque o texto muitas vezes ele é condensado porque ele não foi escrito diretamente para todas as culturas de todas as épocas. Por mais que a palavra de Deus tenha esse valor, né, eterno para nós,
ela é um texto objetivo, escrito em um idioma objetivo, com uma certa objetividade para um determinado povo em uma determinada época. A transposição disso para uma compreensão atemporal exige um certo grau de esforço. Mas a gente vai só aceitando, e a gente fala bastante sobre isso aqui, né? A gente fala assim, não, aí os fariseus, aí o cara fala assim, fariseu. E ele não para pensar no que significa fariseu, no que significa cada expressão que vai sendo citada. A gente só aceita a história e tenta pegar uma moral um pouco mais ampla ou genérica, achando que isso é uma interação adequada o suficiente para lidar com o texto. E não é bem assim que funciona. Para vocês terem uma ideia do tanto que isso é sério, até no próprio estudo da filosofia, isso é meio que a base, o começo de todas as coisas. Tem um diálogo de Sócrates, registrado por Platão, num livro chamado Teeteto, onde ele está discutindo na rua, assim, com um jovem que é apresentado a ele, e a grande crise que ele enfrenta ao ter que conversar com o jovem é o seguinte: ele quer saber se aquele jovem tem verdadeiramente sede de algum conhecimento. E Sócrates usa uma figura muito forte que Platão ali registra, e que é muito estranho. Ele vira para esse jovem e fala assim: a minha mãe é parteira. Ela foi parteira, né? Porque ele já era velho. Aí ele fala: minha mãe era parteira. E para ser parteira, você não pode nunca ter tido filho. Porque nenhuma parteira competente, ela não teve filho. Porque senão ela não sabe nem do que ela está falando. E segundo, geralmente as parteiras já são pessoas que já até passaram da época de terem filhos. Nós estamos falando de 300 e tantos anos antes de Cristo, tá, gente? E aí ele usa uma figura de linguagem muito forte. Ele fala assim: eu sou parteiro. E nunca se ouviu falar na história dessa figura, né? Parteiro, ele fala, pois é. Fala, só que ao invés de dar à luz a crianças, como a minha mãe faz, eu dou à luz a ideias. Só que eu só consigo te ajudar a pôr a ideia para fora se você estiver grávido dela. E é estranha essa figura, porque você lendo isso, você fala, cara, o que esse cara está falando? E aí ele introduz mais um conceito, que é o que eu acho que tem a ver com o que a gente vai ler aqui, né? Ele fala assim: é necessário que aquele que almeja aprender alguma coisa ou adquirir algum tipo de conhecimento tenha uma postura de estranhamento, de espanto diante daquilo que aparece diante dele. Se a pessoa não tiver esse espanto, nós começamos a, lendo a palavra de Deus, não enxergar mais as coisas preciosas que elas estão bem ali na nossa frente, que estão sendo esfregadas na nossa cara, porque a gente vai tratar o texto apenas como mais um texto. Da mesma maneira, a vivência da igreja, a experiência comunitária. Nós vamos começar a tratar isso aqui como mais uma experiência, como mais um compromisso litúrgico. E é óbvio que isso vai empobrecendo tanto o quanto que a gente poderia estar sendo enriquecido, que no final a gente se cansa. E se cansando, a gente vai acreditar equivocadamente que isso tudo que nós fazemos semanalmente, a questão de estudar, de buscar a Deus e de congregar, inclusive, isso se equivale a tantas outras atividades que se referem a outras coisas. A gente empobrece a experiência. E aí, gente, o capítulo 4, aqui do Evangelho de João, ele traz uma história que precisa ser lida a partir de alguns estranhamentos, ou seja, há coisas que o texto afirma, e é difícil falar sobre esse texto porque essa história só existe no Evangelho de João. Os outros 3 evangelhos foram escritos meio que juntos. Marcos começa a escrever o seu evangelho, os outros 2, motivados por aquilo que Marcos estava fazendo, eles trocaram umas figurinhas e dá para ver que os textos têm mais ou menos a mesma estrutura. Só que o Evangelho de João, ele tem características muito particulares. João resolveu registrar aquilo que ele entendia que era mais relevante, sem combinar absolutamente nada com os demais a respeito de como essa narrativa seria feita. Nós não estamos falando de uma crítica à veracidade dos acontecimentos, até não é essa a questão.
até porque esses textos existiram mais ou menos na mesma época, e, portanto, testemunhas dos fatos que estão em todos os evangelhos poderiam ter feito críticas a ele, caso houvesse alguma coisa que não fosse verídica, já naquela época. E, no entanto, isso não existe. Não há críticas daquela época e nem da primeira geração pós-apostólica ao próprio conteúdo dos textos. Então, nós recebemos cada história, mesmo que ela seja uma história única, como aqui no caso do capítulo 4 de João, como algo que é importante. Mas a pergunta a ser feita é: por que João considerou isso importante para que fosse registrado? E o que nós podemos tirar dessa história que traz para nós algum tipo de enriquecimento? Algo que vai além apenas de decodificar o significado das palavras e trazer esse significado para a nossa mente, né? Então, do que é que esse texto está falando? E aí, vamos ler alguns pedaços aqui, e à medida que a gente vai lendo, nós vamos parando e comentando, tá? Então, o texto começa assim, verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Bom, bastante informação aqui, né? Primeiro, está falando que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo muitas coisas, e esse tal ministério de Jesus parece que está chamando mais atenção do que aquilo que foi o ministério de João, que envolveu uma série de polêmicas. Polêmicas porque ele era um homem que parecia um profeta, tanto na sua aparência, quanto na sua atitude, quanto até mesmo na ousadia de questionar até mesmo o governo acerca das suas incoerências. E por conta disso foi morto. E ele perde a cabeça, né, por conta de denunciar ali a questão do cara que queria pegar a esposa do irmão, e por conta disso, termina assim os dias de João. Só que, o que são os fariseus na prática? A gente sempre repete isso aqui, mas eu acredito que é algo que a gente não pode, de maneira alguma, deixar passar batido. Os fariseus não são os hipócritas, tá, gente? Os fariseus são considerados a elite religiosa, os caras que têm conhecimento teológico, os caras que têm a melhor estratégia, os caras que mais fazem pela pregação do reino de Deus naquela época e em todas aquelas regiões ali. O problema dos fariseus é que Jesus diz que o ensino deles, sendo correto, eles ensinam adequadamente, mas não praticam as coisas que eles mesmos ensinam. E, portanto, o ensino deles vai se tornando um fardo a ser carregado, porque eles ficam sofisticando demais o negócio, mas no final das contas não há graça, não há misericórdia, porque afinal é muito fácil você criar um conjunto de regras, mesmo que essas regras sejam moralmente válidas, e você tentar aplicar só no outro. Se você não as aplica em si mesmo, não há compaixão, não há o sentir a dor do que é o preceito que você mesmo criou. Então os fariseus se tornaram insensíveis nesse sentido, mas Jesus elogia o ensino deles. Então eles não são de todo desprezíveis, muito pelo contrário, eles são a verdadeira elite teológica daquela época. E aí o texto aqui afirma no verso 2 que, embora eles estavam batizando mais pessoas que João, Jesus mesmo não batizava ninguém, né? Então, quem batizava? Os seus discípulos. E é algo interessante que nós precisamos parar para pensar. Quantas vezes você já ouviu o argumento do cara que fala assim: não, eu não quero ter absolutamente nada com tudo isso que é a igreja, e que a igreja representa, e as lideranças das igrejas, eu quero ter um relacionamento direto com Jesus. Pois é, mas mesmo quando Jesus estava ali, a única maneira de você fazer parte daquilo que era esse reino de Deus ao qual ele anunciava, é que você passasse pelo batismo nas águas, que era ministrado pela mão dos apóstolos. Jesus não punha a mão nas pessoas.
Basicamente o que ele está dizendo é, nós aqui estamos fazendo algo, essa é a igreja que ele inicia, e você tem que entender que é em meu nome, né, que isso é feito, mas isso não precisa necessariamente da minha mão. Mas nós, às vezes, complicamos isso e tentamos espiritualizar essa percepção, acreditando que nós somos verdadeiramente espirituais quando queremos negar tudo aquilo que a história da igreja traz para nós e tudo aquilo que a existência da igreja representa, porque nós queremos só Jesus. Então, Jesus é o cabeça, e a igreja é dita na Escritura como o seu corpo. Se você quer Jesus sem a igreja, você quer uma cabeça flutuante, que não tem corpo, não age, não interage, não é nem sequer uma pessoa integral. Então não existe essa possibilidade. E o texto aqui relata isso como uma curiosidade importante. João diz, olha, Jesus mesmo não batizava ninguém, mas os seus discípulos. E diz aqui também que quando ele ficou sabendo que a fama dele entre os fariseus estava aumentando, o que ele fez? Ele saiu da região que ele estava, né, e ele resolveu ir lá para Galiléia. Gente, Jesus inicialmente mora na Galiléia e ele começa a desenvolver o seu ministério na região da Judéia. Só que o que acontece é que na Judéia é exatamente onde a perseguição vai ficar mais forte. É exatamente onde os dias do Cristo vão terminar. E ele, com uma consciência da qual nós não temos variáveis o suficiente para dizer como que ele sabe disso, não quer antecipar de maneira alguma os seus dias, porque ele sabe que ainda tem um trabalho a ser feito. E aí então ele sai daquela região, onde ter aquela fama pode se tornar um problema, e ele vai para o lugar onde tudo mais ou menos se inicia, ali na região da Galiléia, ali no lugar onde inicialmente ele morava. E aí o interessante é que, ao fazer esse trajeto, no verso 4, João registra que era necessário passar por Samaria. Esse registro é algo que a gente precisa parar para pensar, porque quantas vezes quando você vê um relato desse, você olha no mapa e para pensar se realmente era necessário fazer isso. De fato, o caminho aqui faz algum sentido. Eu já olhei o mapa para tirar essa curiosidade. Mas esse tipo de pergunta tem que ser feita. E há uma dupla interpretação aqui. Esse necessário passar por Samaria pode tanto ser apenas uma questão geográfica, como pode ser também o entendimento do próprio João a respeito de que Cristo tinha alguma coisa para fazer naquele lugar e que não podia ser feito em outro. Tinha que ser feito naquela ocasião, como se ele tivesse uma agenda marcada a qual ninguém soubesse do que se trata. E por que a gente considera essa interpretação como possível? Por conta do desenrolar do texto dali para trás. O que Cristo faz é absurdo, e aquilo que é a experiência relatada, ela também é absurda. Ou seja, o texto traz tantas coisas que deveriam trazer um certo estranhamento para nós, que se você faz uma leitura, como aquela leitura de quem está lendo a Bíblia pela primeira vez, onde você passa geral pelas histórias, você não vai pegar todas as nuances, toda a riqueza daquilo que a própria Escritura está trazendo para nós. Mas o que João diz era necessário passar por Samaria. Então é meio óbvio que Jesus não está antecipando os seus dias, ele não quer terminar o seu ministério logo no primeiro ano, volta para a região onde tudo começa, um pouco mais distante daquilo que seria a influência dos religiosos da sua época, e passa por essa região chamada Samaria. Afinal, que diabos é Samaria? E aí, gente, só a ideia desse lugar já é um conceito também que traz um monte de informações importantes. Hoje em dia, o cara vai lá, abre um hospital, e aí ele coloca lá, Hospital Samaritanos de Uberlândia, né? Porque samaritano virou sinônimo, baseado na tal parábola do bom samaritano, daquele que vai lá e cuida do outro. Só que não é isso que essa expressão significa dentro desse contexto.
Se você começar a ler todo o Antigo Testamento, meio que em sequência ali, você vai entender que depois que o povo volta da escravidão do Egito, estabelece aquele lance das 12 tribos, surge a nação de Israel. Isso lá na antiguidade, viu, gente? Nós estamos falando de quase um milênio ali, antes de Cristo. Estabelece-se a nação de Israel e tudo mais. Depois vem o reino de Israel, onde tem Davi, Salomão. Depois de Salomão, o reino foi dividido em 2 grupos. Ficou o reino de Israel e o reino de Judá, que na verdade não era só a tribo de Judá, né, que é os que a gente chama de judeus. Eram umas 3 tribos ali, acho que estava Benjamim, Judá e... quem? Levi. Junta essa turma lá. E esses são os que a gente chama de judeus. O restante dos israelitas criam no mesmo Deus, tinham o mesmo Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei e a história toda até ali. Só que qual que é o problema? O problema é que as divisões por conta do trono da nação de Israel fez com que eles começassem a fazer concessões a respeito da sua maneira de expressar sua espiritualidade. E esse povo se miscigenou tanto com as culturas religiosas de outros povos, que cada vez mais eles foram se distanciando daquilo que eram as promessas de Deus. Isso foi tão forte, mas tão forte, que da mesma maneira que todo Israel representava uma luz para o mundo, de um povo escolhido por Deus, para que o mundo conhecesse Deus, e depois eles acabaram meio que não assumindo muito bem esse protagonismo, dentro da nação de Israel, esse povo chamado judeus, que é a tribo de Judá e essas outras, eles foram também escolhidos como um remanescente para também instruir o resto do povo. Ou seja, é um remanescente do remanescente. Quando você acha que a coisa está dando toda errada, Deus vai lá e ainda encontra no meio do povo aqueles que estão sendo fiéis e fala, é com esses daqui que eu vou trabalhar. E aí você fala, pô, e os judeus então deram certo? Quem dera fosse essa a história, né? Mas também viveram as suas incoerências, as suas lutas, e o resumo dessa história toda é que depois veio Babilônia, Pérsia. Babilônia, gente, não sei se vocês estão ligados, mas a Babilônia é o Iraque, tá? E a Pérsia, que foi o domínio seguinte, é o Irã. Olha que loucura. Os lugares mais ricos, proeminentes, detentores de toda a ciência do mundo, viraram o que viraram hoje, tá? Você vê o tanto que o mundo dá voltas. E foram levados como escravos, essa história toda se desenrolou depois no exílio babilônico, voltaram para Israel, aí começa o Novo Testamento, já sob dominação romana, né? Se você for puxar essa história até os dias de hoje, você vê assim que o negócio dá muitas voltas. Mas o fato é que naquele contexto de Jesus, Samaria representa parte desse povo que é israelita, ou seja, está debaixo da mesma promessa, tem o mesmo conhecimento de Deus, recebeu a mesma escritura, mas as suas práticas já não condizem com aquilo que é a essência do que Deus havia dito que eles deveriam viver e deveriam ser. Então, por conta disso, a distância cultural entre os judeus e os demais israelitas se tornou abismal. Para vocês terem uma ideia, na doutrina dos fariseus, começa a se tornar explícito o quanto que não convinha a um judeu se contaminar com os samaritanos e outros povos ali similares, ao ponto de comerem com ele ou nem mesmo terem nenhum tipo de negócio ou de amizade. Eles eram tratados como se fossem cães, como se fossem pessoas inferiores. Então é neste contexto que nós estamos vendo o Cristo saindo da Judéia e voltando para a Galiléia, mas ele passa por um lugar que o judeu evitaria a todo custo passar, se possível. Era normal que se desviasse daquela região, porque não há absolutamente nada que aproveita. E não há tanto daqui para lá, quanto de lá para cá, porque do mesmo jeito que eles tinham um desprezo pelos samaritanos,
os samaritanos começaram a desprezá-los por conta da arrogância, da presunção e das incoerências que eles apontavam e que simplesmente eram ignoradas. No final, chega aquela discussão, fala, mas e aí, quem está fazendo a vontade de Deus? E quantas vezes na nossa caminhada de fé, a gente se encontra nessa posição, a posição de acreditar que a nossa maneira de viver a espiritualidade é absolutamente certa, perfeita e inquestionável, mas nós não estamos nos colocando no conflito que a comunhão deveria estar trazendo, para que os questionamentos fossem feitos, para que eles sejam feitos. Eu estou falando de um estranhamento normal. Quando eu fizer alguma coisa que pareça espiritual, se você não tem certeza que isso é espiritual, você deveria me procurar e falar assim, mas por quê? Só que nós não fazemos isso mais, nós simplesmente aceitamos. E o pior, daqui um pouco nós repetimos quando isso é uma prática que foi feita por alguém que a gente tem algum tipo de apreço. É como se a gente passasse pano para tudo que quem a gente gosta faz e a gente já tivesse uma rejeição contra tudo que aquilo que aquele que a gente não gosta está fazendo. Essa semana me mandaram uma pergunta no Instagram que eu falei assim, gente, que jeito de ver a coisa, né? Me perguntaram assim, o que você acha? E foi um cara que eu conheço, gente boa, crente e tal, e é legal que depois ele veio conversar comigo, né? Ele falou assim, o que você acha dessa postura do Hernandes Dias Lopes, que agora está indo pregar em igreja neopentecostal? Ou seja, igreja que de evangelho tem muito pouco, e que arranca a grana do povo mesmo, e que quer controle, e que quer tudo, mas sejamos honestos, de evangelho ali é o que menos tem. E o cara ficou escandalizado, porque o Hernandes Dias Lopes, que não pisava nesse tipo de lugar, e antigamente dizia que não pisaria, agora está frequentando esse tipo de igreja. E eu argumentei, eu falei assim, não, mas peraí, eu tenho a oportunidade de ir num lugar onde tem pouco evangelho, e alguém me convida para ouvir falar do evangelho, e eu não vou? Eu queria entender essa lógica, porque a igreja boa, ela já é boa, ela já conhece o evangelho, mas a igreja ruim, ela precisa mais de pregação boa do que a igreja boa. Então, se tem um lugar onde a gente devia estar fazendo força para pregar, é onde não tem boa pregação. Não sei se eu compartilhei com vocês, mas eu estive no mês de dezembro, agora eu participei de um negócio lá, diálogo interreligioso, de ensino religioso nas escolas municipais aqui de Uberlândia. Eu falei que eu tinha sido chamado para alguns para esse negócio, e eu queria saber quem que me meteu nessa fria, né? Não, e agora eu descobri quem foi uma pessoa lá da Secretaria de Educação mesmo, o cara veio e se apresentou, eu achei que tinha sido a Brenda, eu perguntei para ela, tinha sido ela que me botou nessa fria, e aí eu descobri que os pastores não gostam de participar, e quando eles participam, eles não voltam, inclusive já teve gente do Sal da Terra que participou lá. Aí, quando cheguei lá, é uma coisa surpreendente, porque eu estava lá representando o protestantismo. Eu falei, gente, protestantismo é muita coisa, né? Agora, das variações de candomblé e tinha uns 8 tipos diferentes. Mais espírita, mais judeu, tinha tudo que vocês imaginaram. Tinha indígena, tinha de tudo lá. E aí, todo mundo vai falar. E o negócio foi legal pra caramba. Só que é chato. Por que é chato? Porque todo mundo se respeita demais. Pensa num ambiente onde todo mundo fala de maneira a passar pano, sabe? Assim, eu creio nisso, mas a inclusão, o respeito e não sei o quê. Aí foi, todo mundo se apresentou, depois veio a volta. Eu ia ficar meio dos últimos ali, né? Falei, gente, agora eu vou jogar no ventilador, seja o que Deus quiser, né? E aí eu peguei o microfone e falei, olha, só queria dizer para vocês que eu discordo de praticamente tudo que foi falado aqui até agora. Falei, porque aquilo que vocês falam sobre a relação com o divino, o como que vocês entendem que tem que ser essa multiculturalidade da vida religiosa, eu falei assim, eu discordo totalmente de tudo que vocês falaram. Sabe por quê? Porque não tem como você falar uma coisa e o outro falar o oposto e eu dizer que as duas coisas fazem sentido. Isso é negar a lógica e a racionalidade da maneira óbvia de se ver as coisas. Falei, mas eu queria dizer uma coisa para vocês, embora eu não acato nenhuma das ideias que vocês trouxeram, eu respeito vocês.
Eu estou aqui para dizer que é um prazer participar dessa discussão e que eu os respeito. Eu acho que há uma coisa comum aqui. Uma coisa só, e que é por isso que eu estou aqui. Eu creio que todos aqui reconhecem que há algo maior do que nós e que nos transcende. Falei agora sobre o que a gente foi lá e demarcou dizendo que isso aí nós precisamos conversar melhor. O que você acha que aconteceu? O que sempre acontece, né? Tem uns que me amam, uns que me odeiam, e provavelmente eu devo ser chamado de novo, porque eu acho que os professores gostaram. Porque é muita passação de pano. E na boa, eu não quero que ninguém concorde com aquilo que eu creio. Eu sou testemunha, eu não sou o cara que está aqui para convencer ninguém. Eu espero que pelo meu testemunho a pessoa vá à Escritura e tenha a própria experiência dela com Deus. Não que ela viva da minha experiência. Bom, o que aconteceu no meio dessa parada toda? O cara que era judeu, que estava sentado do meu lado, veio conversar, gente boa demais. Sabe, gente boa, troquei umas ideias com o cara, tal, acho que professor da universidade aqui. E no meio, na hora que eu estava terminando minha fala, um espírita levantou e fez a pergunta. Ele falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você pregaria lá no Centro Espírita se eu te convidar? Eu falei: claro, eu vou até a igreja evangélica, eu não vou no Centro Espírita. Obviamente todo mundo riu também, né? Mas aí o pessoal fala assim: você está brincando? Eu falei: gente, espera aí. Um cara que tem uma fé que eu falei para ele que eu discordo, mas que eu acho que nós temos algo comum. É a percepção de que há alguém maior que nos transcende e nós queremos conhecê-lo. Ele me chama para me dar a oportunidade de eu ir lá e expressar o que eu entendo e a gente poder conversar. E eu não vou? Isso não faz sentido nenhum. Então o Hernandes Dias Lopes, quando é chamado para os lugares mais esquisitos para pregar, eu acho que ele tem que ir sim. Eu achava estranho quando ele dizia que não perderia tempo com isso. Então, da mesma maneira, nós temos que entender que é normal isso que a gente vê aqui no texto, de que os judeus olhavam para os samaritanos com desprezo, e posteriormente os samaritanos olhavam para os judeus com desprezo também. Afinal, cada um fica na sua confissão religiosa, cada um já toma como verdade aquilo que pressupõe saber, e a gente não faz a conta de que, na verdade, o que interessa sobre Deus não é o que você acha ou o que eu acho. O que interessa é o que Deus acha. E um dos lugares onde nós vamos encontrar isso, a partir da Escritura, é na própria discussão que a comunhão proporciona. Eu só sei que, por alguma razão, Jesus enxergava mais do que todo mundo ali. E aí João diz que ele precisava passar em Samaria. Aí, no versos 5 e 6... conta o lugar onde ele resolveu passar e fala sobre um poço aqui, né, que Jacó teria dado para José. Gente, eu tenho uns estranhamentos aqui, eu tive que pesquisar esse negócio, porque quando eu leio esse negócio eu fico em crise. Eu falo assim: peraí, as tribos de Israel, todas elas são de filhos de Jacó. Como é que essa terra ficou de herança para José, se José nem tribo não tem? Espera aí, Jacó teve aquele tanto de filho, e a herança ficou para o filho que ele achou que estava morto. Aí eu tive que pesquisar, e sabe o que eu percebi? Que na verdade toda a herança de Jacó ficou só para José. Tudo que ele havia adquirido antes daquele lance de serem levados para o Egito, ficou para José. E quando depois o José morreu, nós estamos falando, gente, todo o período que foram para lá, ficaram lá, depois 400 anos de escravidão, depois eles voltam para cá, e quando eles voltam, havia um pedido que José tinha feito. Ele falou assim: eu não quero que os meus ossos fiquem aqui. Você imagina que o José devia ter sido colocado num sarcófago, igualzinho os faraós, né? Mas ele deixou muito claro: quando Deus levar a gente de volta para a terra que ele prometeu, vocês levem os meus ossos e coloquem na terra que o meu pai me deu. O cara que ficou com a herança só foi usufruir dela, de ter os ossos nessa terra, 400 e tantos anos depois disso. Olha que legal, né? E este lugar onde os ossos de José foram levados para ser colocados é exatamente essa região onde Jesus está passando e que o texto diz que ele deveria passar. Só que
se esse lugar é tão importante, e esse lugar tem um valor histórico tão fantástico, por que esse lugar está no meio de Samaria? Esse lugar não está lá no meio do povo fiel a Deus. E é interessante sobre como, então, a gente tem que sensibilizar que muitas das coisas importantes que Deus faz, às vezes não estão apenas nos lugares onde nós acreditamos que é o lugar mais fiel, certo, correto, adequado, mas que o plano de Deus transcende, e Ele vai até mesmo em lugares que não nos são comuns, né? Bom, e aí o que acontece? Aí a gente entra na história de fato. Diz aqui no verso 6, havia ali o poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e se deu por volta do meio-dia. Ninguém faria uma viagem por uma região desértica nesse horário. Meio-dia não é hora de estar ali. Meio-dia você vai procurar uma sombra e vai ficar de boa, porque você vai se desidratar, principalmente se você não está carregando água. Só que o texto vai dizer para nós que Jesus não apenas estava ali sem água, como ele estava sozinho. É o próximo verso. Diz assim, verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Verso 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Vamos lá, voltando aqui então. O que acontece, gente? Jesus está no lugar improvável, sem água, ao meio-dia, horário improvável. Os seus discípulos foram para a cidade comprar comida. Eu não sei o que Jesus ficou fazendo ali, Jesus sabia. Mas os seus próprios discípulos devem ter tido algum tipo de estranhamento. Pô, o mestre falou que vai ficar aqui, num lugar que mal sombra tem, e nós temos que ir lá e voltar. Trazer o marmitex, porque meio-dia está na hora do almoço, né? Pois é. Mas o texto conta a história de uma mulher que já disse que é samaritana, então você já sabe que a cultura religiosa é outra, e que essa mulher vai ao meio-dia pegar água. Coisas que fazem parte do estranhamento que deveria ser comum para nós na leitura de um texto como esse. O que uma pessoa vai fazer num poço meio-dia para tirar água? Gente, o poço tem mais de 20 metros de fundura. E sabe aquelas bombas, tal? Não tem, tá? Sabe aquela bomba de manivela assim? Também não tem. Sabe como é que você tira a água do poço? Corda e balde. Aí imagina descer 20 metros de corda, pegar a água e puxar. Eu tive uns parentes meus que tiveram um sítio há muitos anos atrás, e na época furou um poço como se furava antigamente, poço grande, né? Que o cara entra dentro. Que hoje em dia poço fura com máquina, né? Aí o poço é desse tamanho. E no começo a gente tirava água com uma lata amarrada com corda. A gente achava divertidíssimo, a primeira lata. Só que para tomar banho, todos os primos, e minha avó e meu avô, tinha que tirar muitas latas. Entendeu? Cada vez que chegava perto da hora de tomar banho e tinha que esquentar água no fogão, a lenha ainda, era assim, um amaldiçoando mais do que o outro. Porque o tal do tirar água é sofrido. E se você precisa tirar água, não vá tirar ao meio-dia. É o pior horário para você fazer isso. Vai estar calor e você ainda tem que carregar essa água depois até onde você vai levar, né? Olha o problema. Pois essa mulher estava lá, tirando água ao meio-dia. O estranhamento que deve vir a nós é por que Cristo, estando num lugar improvável, se encontra com uma mulher que não deveria estar ali naquele horário. E aí muitas teorias depois vão sendo criadas em cima disso. Muitas coisas que podem ter alguma aparência de coerência. É óbvio que são especulações, mas que fazem lá o seu sentido. Por exemplo, uma mulher só iria em um horário que não haveria ninguém no poço, se houvesse, por alguma razão, na biografia dela, na vida dela, algo que a envergonhasse de estar, ou de manhã ou de tarde, horário onde outras mulheres estariam lá tirando água. Então, por que essa mulher vai sozinha?
há algo na vida dessa mulher que a envergonha, há algo que a constrange. Isso é extremamente provável que seja um fato. Mas aí, o que acontece? Ela tromba ali com Jesus, e Jesus pede um pouco de água. Quando o João escreve no verso 8, no verso 9, dizendo que os judeus não se dão bem com os samaritanos, ele não está falando apenas de uma rixa religiosa, mas no geral era necessário que não houvesse assim nenhum tipo de comunicação mais objetiva, principalmente se Jesus fosse um rabino, um mestre que tivesse os seus discípulos e andasse perambulando ali pelo mundo. Então há um estranhamento dessa mulher com relação à própria postura de Jesus. Mas, diante disso, a mulher pergunta, fala assim, peraí, o senhor é judeu e vem pedir para mim água? Está tudo muito errado aqui, E o questionamento dela não é uma negação de eu vou te dar água, mas ela acha estranha a circunstância toda ali, sobre como que aquele homem fala com ela, com uma intimidade ousada, de certo modo, mas que quebra uma série de paradigmas que a surpreende. E eu fico pensando sobre como o evangelho na nossa vida, muitas vezes, teve esse tipo de característica. Você estava lá vivendo com todas as suas certezas, mas alguém foi usado por Deus para chegar até você e falar alguma coisa acerca de Deus, que te provocou esse estranhamento absurdo. Você olhou e falou assim, opa, peraí, do que você está falando? Eu quero saber mais sobre isso. E é incrível, É incrível como que esse estranhamento faz parte, Ou seja, o espanto lá que Sócrates falava lá na antiguidade, parece que ele é de fato o início de toda a caminhada, quando a gente busca, almeja a verdadeira sabedoria, Bom, Jesus responde que fala, se você conhecesse o dom, ou seja, o presente, o favor de Deus, e quem que está te pedindo água, você é que estaria me pedindo água, e dele receberia água viva. E aí, o que a mulher pergunta? Aquilo que eu falo que às vezes a gente não pergunta. O Senhor não tem com o que tirar água, verso 11, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? A pergunta da mulher está certa. E mais, verso 12, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E então Jesus explica que a água que ele vai dar aqui no verso 13 e 14, é uma água que não dá sede, igual a água que a gente bebe ali do poço. Mas ele está falando de algo que é maior do que isso. Eu não vou entrar no mérito disso daqui, porque só aqui a gente gastaria bastante tempo. Mas o interessante é do verso 15 e em diante, quando a mulher, entendendo superficialmente ainda a proposta de Jesus, ela diz assim, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui para tirar a água. Mas no verso 16, a resposta de Jesus, mais uma vez, deveria causar um espanto em nós. Jesus diz assim, ao invés dele falar sobre a água, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. E a mulher responde assim, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E daqui para frente, você vai vendo que a mulher que viu um estranho, de repente viu um judeu, de repente viu aquele que tinha uma água viva, agora vai perguntar se ele é um profeta e no final vai descobrir que ele é o Cristo. E é a primeira vez que Jesus fala abertamente sobre quem ele é. Com todas as letras. Ele fala para essa mulher. Essa mulher que não deveria nem estar conversando com ela, segundo os costumes da época, mas ele quebra totalmente os paradigmas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é sobre essa questão da mulher e dos seus 5 maridos, Quando Jesus diz, vai lá e chame o seu marido e volte, do que ele está falando? Você acha mesmo que Jesus está preocupado apenas com a situação conjugal daquela família?
que é apenas um problema ali que precisa ser tratado, precisa ser investigado. Talvez o motivo pelo qual essa mulher esteja tirando água ao meio-dia seja exatamente a situação conjugal em que ela está, que na ocasião seria motivo de muita vergonha. Ela poderia ser tratada como uma prostituta pelos demais. Como eles não eram judeus, ela não seria apedrejada, mas seria tratada como uma pessoa inferior. Isso é uma das razões que faz a gente ver algum sentido nessa ideia. Só que a resposta dela é interessante. A resposta dela, quando Jesus manda buscar o marido, ela fala: não tenho marido. E aí Jesus, naquela ocasião em que marcou um encontro com aquela mulher, que ela não sabia, os seus discípulos não sabiam, mas Jesus parece que sabia o que estava indo fazer ali. Ele começa a dizer coisas que demonstram que ele não apenas sabia com quem ele tinha que se encontrar, mas exatamente o que ele tinha que dizer para aquela pessoa. Diz no verso 17, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Como que a gente lê esse texto e geralmente percebe? A gente fala assim: nossa, essa mulher então não vale nada, né? Teve 5 maridos, está com o 6º agora. Gente, por que o 6º não é marido dela? E por que os outros 5, Jesus diz que eram marido dela? A gente tem essa tendência de ler o texto e tentar entender o que o texto não fala. Eu já vi gente que fala assim: nossa, essa mulher devia ser uma prostituta. Eu falo: não, peraí, prostituta que teve 5 maridos? Nessa cultura aqui é o seguinte: você casa uma vez, beleza. Sabe qual o jeito dessa mulher se casar de novo? Ela tem que ser ou repudiada ou ficar viúva. Se ela foi repudiada, por mais que ela esteja livre para que outro se case com ela, ela tem uma mancha no currículo. Mas digamos que essa mulher fosse muito bonita, e apareceu um segundo doido que foi lá e casou com ela. E aí? Aí, por alguma razão, ela foi repudiada. Aí apareceu um terceiro, e um quarto, e um 5. Vou falar um negócio para vocês. Eu acho que essa mulher aqui está de parabéns. Eu estou pressupondo que ela não foi viúva nenhuma vez. Porque Jesus está dizendo que os 5 foram marido dela. Para ele chamar de marido, ele está falando de uma pessoa que teve uma experiência ruim, de passar por 5 casamentos, mas por 5 casamentos legítimos. Mas como que a gente lê esse texto? Às vezes a gente lê como assim: nossa, que atitude desprezível dessa mulher. Não é isso que o texto está falando. E mais, Jesus está dizendo que este que ela está agora, esse não é marido dela. Ou seja, ela pode ter feito certo com 5 casamentos que ela teve, mas no 6º agora, ela está fazendo o negócio errado. E o mais interessante, a gente não tem tempo aqui para entrar nos detalhes, é o como que essas coisas nos incomodam, o como que esses detalhes deveriam causar um certo estranhamento, mas a gente tem que entender o seguinte: você acha que Jesus está ali porque ele está preocupado com o casamento dessa mulher? Você acha que Jesus está ali porque está preocupado com o currículo, com a história? Está preocupado com o que a sociedade fala dessa mulher? Sabe o que Cristo está realmente preocupado? Ele está preocupado em se revelar a ela, em que ela saiba que o Messias chegou, que ela encontrou um homem que é capaz de discernir aquilo que há de mais íntimo no coração. E depois dela receber esse tipo de experiência aqui, esse capítulo meio que termina com ela indo à cidade, larga os balde, abandona tudo e sai correndo. E ela vai à cidade para contar para todo mundo. Então, se ela tinha alguma vergonha pública, parece que a vergonha sumiu na hora. E ela agora chega no meio do povo e ela começa a falar: encontrei um homem que tem dito tudo que eu fiz. E com quantas palavras ela explicou isso, a gente não faz a menor ideia. Mas a única coisa que a gente sabe é que a cidade toda começou a vir atrás porque queria conhecer esse homem. E o encontro de Cristo com essa mulher representa exatamente o desafio de que isso aconteça na nossa experiência. Esse estranhamento que essa mulher experimentou, a gente precisa ter o estranhamento ao ler o texto. A gente precisa ter o estranhamento ao tomar das verdades do Evangelho para a nossa vida. Para que a gente possa viver no meio das pessoas
com a mesma ousadia e com a mesma sinceridade que essa mulher viveu dali em diante por conta de ter tido um genuíno encontro com Cristo. Agora, se nós não experimentarmos disso, meus irmãos, complica. O que Cristo deseja ao se encontrar com a gente, naquele nosso momento de vergonha, naquele nosso momento de constrangimento, naquele nosso momento de solidão e de dor, o que Ele deseja revelar ao nosso coração? É o seu pecado? Você acha que Cristo está preocupado com o seu pecado? Eu não sei se já te contaram, mas Cristo pagou pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Isso não significa que nós vamos nos conformar a eles, mas isso significa que, se a conta já está paga, agora eu devo me esforçar por viver de maneira digna do sacrifício que foi feito em meu favor. Ou seja, se Cristo, na história dessa mulher, teve uma única preocupação, que era revelar-se como o Salvador, o que nós estamos no nosso encontro com Deus realmente recebendo de valioso, de precioso, para tomar para a nossa caminhada dia após dia? Se o nosso culto não traz isso para a nossa vida, nós não estamos abertos à experiência dentro da riqueza que ela deveria proporcionar. Se os nossos esforços de comunhão, de amizade, de tudo, não estiverem focados em termos esta possibilidade agora de conhecermos Cristo como Ele é e como Ele deseja ser na nossa vida, você vai se cansar da caminhada religiosa. Igreja vai cansar, culto vai cansar, pequeno grupo vai ser fardo, amizade vai ser fardo, você vai virar e vai chegar naquela conclusão que todo mundo já devia saber, porque está no salmo lá do Reginaldo Rossi, né, que fala, no bar todo mundo é igual, mas na igreja não é. Porque na igreja nós somos cada um tirados de um abismo diferente, todos agora, a única coisa que interessa não é de onde a gente veio, mas é o que Cristo quer fazer através da nossa vida e está fazendo. Agora, no bar, eu consigo ser amigo do cara que torce para o outro time. Eu consigo ser amigo do cara que vota no outro candidato. Porque no final a gente bebe e ameniza as dificuldades. No bar, a gente era capaz de brigar e na semana seguinte estar jogando sinuca junto. Então, quando o Reginaldo Rossi falou lá no seu salmo que no bar todo mundo é igual, ele não estava enganado, não. Agora, a vida para a qual nós somos chamados, ela transcende tudo isso. Ela traz o desafio de que a gente agora não seja nivelado por baixo, ou pelas conveniências do relacionamento. Não interessa quem essa mulher foi, o que interessa é quem agora ela entende que é e a responsabilidade que ela tem que assumir, e ela assume de ser uma testemunha de alguém que conheceu Cristo. E isso é para a vida de todos nós. É isso. Antes da gente orar, hoje nós vamos celebrar a ceia, né? Então vamos distribuir os elementos já. Enquanto isso eu vou continuando aqui. À luz daquilo que a gente sempre tem trabalhado aqui todas as semanas, né, meus irmãos? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, um momento em que temos a responsabilidade de fazer a conta de quem nós somos em Deus e o do quanto genuinamente nós desejamos andar com Deus, e que isso não seja algo feito de qualquer forma, que isso não seja feito sem a devida reverência e sem a devida importância. O fato é o seguinte: nós não éramos dignos, nós tínhamos muitos motivos de vergonha na nossa existência. No entanto, o Cristo veio até nós, o Cristo nos insere na sua família, o Cristo parte o seu corpo e derrama do seu sangue para que nós pudéssemos ser abençoados. Que a gente possa agora assumir o compromisso de, tomando parte desses elementos, e entender o que esse privilégio representa. Sabe? Na nossa tradição, nós tomamos dos elementos como que simbolicamente. No ano passado, eu já testemunhei isso aqui para vocês, eu fui pregar numa igreja lá em Recife, que era uma igreja anglicana. E na igreja anglicana, o tamanho da reverência que eles têm com esse momento é algo impressionante. Eles não creem na transubstanciação, como no geral o catolicismo histórico fala, né? Fala, olha, isso aqui vira a carne de Cristo.
mas espiritualmente isso é tratado como o corpo de Cristo. E eles levam isso tão a sério, por mais que eu acredito que essa discussão em si, sabe, seja algo muito mais teórico do que propriamente algo que vai ocupar muito das minhas reflexões e das minhas angústias mentais, uma coisa eu sei: nós estamos perante Deus. Então, perante Deus, a gente não toma disso de qualquer forma, a gente não toma disso indignamente. Se há algo a acertar com Deus, acerte aí agora. Se há algo a acertar com outra pessoa que não pode ser acertado agora, acerte depois, mas conserta a sua vida com Deus. Que a gente possa se alimentar de Cristo e do sacrifício que foi derramado em nosso favor, com a plena consciência do que isso significa. O mesmo que encontra com essa mulher, que tem uma história muito problemática, e se revela para ela como Cristo e Salvador, é o mesmo que no último dia haverá de exercer juízo sobre todos aqueles que não acatam os seus preceitos, a sua vontade, os seus desígnios. Então a possibilidade está diante de nós, que cada um tome isso segundo a medida da graça que Deus tem dado para você. Amém? Vamos orar antes de tomar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado por fazermos parte da sua mesa, obrigado por sermos incluídos na família da fé, obrigado porque o Senhor se encontrou com a gente em algum momento, onde tudo que a gente tinha na nossa vida era vergonha, era constrangimento, era o sentimento de que nós não somos bons o suficientes, o sentimento de que a nossa vida não tem propósito, o sentimento de que nós somos escravos dos sentimentos mais vis, os sentimentos mais desprezíveis, e de fato tudo isso, Senhor Deus, nos oprime de todos os lados, mas o Teu Espírito Santo tem vindo até nós. O Teu Espírito Santo tem feito com que a Sua palavra faça sentido na nossa caminhada. É pela graça derramada por Sua palavra, por todas as situações em que o Senhor tem nos conduzido a essa caminhada, para que vivamos em verdade, é que nós somos gratos. E por isso queremos, não indignamente, mas com toda a consciência do que isso significa, tomar do pão que representa a carne do Seu Filho Jesus, o pão que foi partido por nós, e tomarmos dele dignamente. Dignos porque o Senhor nos fez dignos, e que a gente viva agora de maneira digna dessa responsabilidade. E de igual modo, Senhor Deus, tomar do cálice que representa o sangue do Seu Filho, que foi derramado para a remissão dos pecados, com toda essa dignidade. Não para que essa salvação resolva apenas os nossos problemas, mas para que o Senhor e o Seu amor e a Sua graça sejam vistos inclusive através de nós. Isso é o que nós cremos, isso é o que a Sua palavra nos revela, isso é o que nós queremos fazer nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode tomar dos elementos, meus irmãos.